Bom, nessa aula a gente vai começar construindo as primeiras consequências da teoria da relatividade. E a gente começa com os dois princípios básicos que a gente já viu nas aulas anteriores. Então, o primeiro é: as leis da física se aplicam em todos os sistemas referenciais inerciais. Isso é, se não depende de referencial inercial, se o referencial é inercial, as leis da física se aplicam a todos eles, independente de qual referencial você está falando. A segunda construção do princípio da relatividade é que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos os observadores inerciais independentes do movimento da fonte. Independente do movimento de quem está gerando essa onda, essa velocidade da luz, a onda eletromagnética, a velocidade da luz é a mesma no vácuo, independente de quem a enxerga. Mesmo se a fonte estivesse se movendo, certo? Bom, isso é uma consequência direta da experiência de Michelson-Morley, né? Isso é a ideia de que ele não conseguia medir a velocidade da Terra com relação ao éter, mostra que a primeira consequência, a única consequência, é que a velocidade da luz é a mesma independente do referencial de quem enxerga e independente do movimento da fonte, seria a fonte da experiência. E não existe referencial absoluto, isso é, não existe um referencial preferencial que tenha condições especiais com relação aos outros, nem com relação ao tempo, certo? Que era um princípio básico da relatividade de Galileu, era o referencial do universo como referencial absoluto. Existia um referencial preferencial na natureza, exatamente a base da teoria da relatividade, não existe um referencial absoluto da natureza, isso é, todos os referenciais são relativos, não existe um referencial especial com relação aos outros. Bem, as primeiras consequências desses dois princípios, a primeira é a simultaneidade. Você imagina a menina aí no trem, certo? E um cara do lado de fora olhando o trem. Então o trem se move até que há duas explosões no extremo do trem. Essas explosões fazem uma marca no chão, isso é importante porque ele vai ter a distância dele para as marcas, e a luz dos dois eventos, a duas explosões, chegam no olho do rapaz ao mesmo tempo. Então ele sabe que pela marca que ele está à mesma distância, a luz chega ao mesmo tempo, quer dizer que os dois eventos foram simultâneos. Certo? Então, do ponto de vista dele, que está no chão, que está no referencial que a gente, a princípio, considera parado, ele enxerga os dois eventos simultâneos. A menina, por sua vez, na hora de acontece a explosão, ela enxerga a velocidade da luz com a mesma velocidade do rapaz. Independente de ela estar se movendo, ela enxerga a luz se movimentando com a mesma velocidade. Então isso significa que a luz chega nos olhos dela da mesma forma que o rapaz vê chegar nos olhos dela. Isso é, a luz da esquerda dela chega antes da luz da direita. Olha, se ela sabe que a velocidade da luz é a mesma independente do referencial, ela enxerga a velocidade da luz com a mesma velocidade e ela está enxergando a da esquerda chegando antes que a da direita. Então a única conclusão é que o evento da esquerda para ela aconteceu antes do da direita. Então não há simultaneidade no evento. Aquilo que é simultâneo para o rapaz que está do lado de fora não é simultâneo para a menina que está dentro do vagão. Ela enxerga um evento antes do outro. Então aconteceu, significa que para ela, o evento da esquerda dela, da direita do rapaz, da esquerda dela, o evento da esquerda dela aconteceu antes do evento da direita. Certo?
porque a velocidade da luz é a mesma e a luz apareceu antes. Então significa que o evento aconteceu antes. Bem, a outra consequência da relatividade, dos princípios da relatividade, é com relação ao tempo. Isso é, a brincadeira aqui é a seguinte: tem a menina dentro do trem e a menina no trem, ela tem um aparelho que ele emite uma luz do chão do trem e bate na parte de cima do aparelho. Ela tem um jeito de saber que a luz foi emitida num determinado instante e o jeito de saber que a luz chegou em outro instante. Então, com isso, ela mede a variação de tempo, né? Na verdade, tempo só se mede com variação. Não existe essa coisa de tempo, de medir tempo. Você mede a variação de tempo. Então, ela tem condição de saber a variação de tempo que leva do chão até o teto. Certo? É esse jeito que ela enxerga o movimento da luz. Só que o rapaz do lado de fora está vendo o trem andar. Então, como ele está vendo o trem andar, com a velocidade v, o que ele enxerga? Ele enxerga isso, certo? Isso é, ao mesmo tempo que ela enxerga a luz de baixo até em cima, ele se move uma altura h, e ela sabe que a velocidade, que a luz, ela enxerga, ela sabe não, ela enxerga a luz com uma velocidade c, significa que a variação de tempo medida por ela, que é ΔT', é h igual a c vezes ΔT'. Eu estou considerando o trem como referencial linha, certo? E o rapaz que está do lado de fora, o que ele vê é o movimento da luz na direção, nesta direção, na hipotenusa aqui desse triângulo. Isso é, ele vê a luz percorrer uma distância d e ele também vê que a luz se move a velocidade c. A mesma que dela. Então ele vê entre os dois eventos, entre a saída da luz e a chegada dela, certo? A distância que a luz para ele percorre é d. E vai ser c vezes a variação de tempo medida por ele, pelo relógio dele. Bom, a luz sai do chão e chega em cima ao mesmo tempo, né? Isso significa que a variação de tempo dela é diferente da variação de tempo dele. Consequentemente, a distância d, que é raiz de h ao quadrado mais v ao quadrado ΔT ao quadrado, certo? Porque a distância que ele percorre na direção horizontal é v ΔT, medido por ele, certo? Então, c ΔT, que é d, é igual a raiz de c ao quadrado, ΔT' ao quadrado, mais v ao quadrado, ΔT ao quadrado. Rearrumando essa brincadeira, a gente descobre que a variação de tempo dele é igual à variação de tempo dela dividido por raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Isso é, a variação de tempo dela é igual à variação de tempo dele vezes a raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então, o que ele enxerga? Ele enxerga a variação de tempo dela maior. Isso é, ele enxerga o relógio dela se movimentando de forma mais lenta que a dele. Certo? É bom deixar claro, a partir de agora, nós vamos chegar a fazer alguns exemplos disso, é bom deixar claro que isso não é um problema geométrico, isso é uma realidade física. Realmente, o relógio dela se move mais lento que o relógio dele. Certo? A gente vai ver 2 exemplos disso, mostrando que essa realidade existe. Ele realmente se move mais lento. Tá? Só para ter uma ideia de dimensão, se a variação de tempo for, se eu quiser que a variação de tempo seja em torno de 1 milésimo, certo? Isso é, a variação de tempo dela acrescenta 1 milésimo a variação de tempo dele, ela vai ter que estar com uma velocidade de 5% da velocidade da luz. Isso é 1,35 vezes 10 a menos 7 metros vezes 10 a 7 metros por segundo.
seja, ele precisa estar em torno de 5% da velocidade da luz para que a variação de tempo seja só de 1%. 1% não, 1 milésimo, certo? Então a gente vê que essa variação de tempo acontece em situações de velocidade grande, né? Não necessariamente tão grande. Se você tiver um relógio que mede precisões muito maiores que essa, por exemplo, um relógio que mede nanosegundos, você consegue medir esse tipo de variação mesmo em velocidades mais baixas. Tá? Esse, inclusive, é um dos exemplos que a gente vai citar. Outra consequência é com relação aos comprimentos. No caso, o comprimento, a gente vai fazer o seguinte. Ela coloca um emissor de luz do lado direito dela, ele emite uma luz, se choca com o espelho do lado esquerdo e volta. Então ele faz esse trajeto aqui, certo? Então bate do lado esquerdo, ele sai do lado direito dela, bate do lado esquerdo dela e volta de novo. Ela está vendo que o trem tem um comprimento L', ok? Que é medido por ela. Então esse comprimento L' é de tal forma que o tempo que ela mede na emissão de luz e voltar, eu vou chamar de novo de ΔT', então L' é meio de C ΔT'. Ok? Onde ΔT' é o tempo total de ida e volta. Por isso que você tem um meio aí, né? Agora, o que ele enxerga? Ele enxerga na hora que o trem que está se movimentando, na hora que a luz sai, ele enxerga a luz percorrer uma distância maior que a dela, depois ele vai bater no espelho e vai voltar e vai percorrer uma distância menor. Então, são distâncias diferentes que ele enxerga, e em tempos diferentes. Então ele vai ver, por exemplo, ele bater e voltar com o trem andando. Ele vai bater e voltar com o trem andando, a variação de tempo dela seria 2L' sobre C, a variação de tempo de ida que ele está enxergando, agora o relógio dele, né? No relógio dele, a variação de tempo de ida, ele enxerga a distância do trem, que é L mais V ΔT, né? Sobre C, é igual à variação de tempo ΔT. Então ele vê o trem andando numa distância V ΔT, e a soma dessas duas distâncias é a distância que a luz levou para chegar do outro lado. E na volta, fica L menos V ΔT2. Certo? Bom, rearrumando essa brincadeira, a gente vê que ΔT1, que é o tempo de ida da luz enxergada por ele, é L sobre C menos V, e ΔT2 é L sobre C mais V. A soma desses dois tempos é o tempo total que ele vê a luz ir e voltar. Então, seria essa expressão aqui, 1 sobre C, 2L sobre 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Só que a gente já conhece que o tempo dela dilata com relação ao dele, né? Então, ΔT' é ΔT raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Aplicando esse termo, raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado, aos dois lados, a gente tem do lado esquerdo ΔT'. Ok? Então, isso significa que ΔT', que é 2L' sobre C, é igual à expressão que a gente conseguiu vezes raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Consequentemente, o meu L' é L sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Isso é o comprimento que ele vê, é o dela vezes raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. E o comprimento dela vai ser o comprimento dele, que ele enxerga, vai ser menor do que ele. Então, ele enxerga o tamanho que ela mede se contrair. Isso é a contração de Lorentz, que é aquela expressão que a gente já viu na história. Falei da expressão, essa conta Lorentz fez por causa da experiência de Maxwell Morley, que mostrou que havia essa contração se você considerar a velocidade da luz constante, que é exatamente a consequência da experiência de Maxwell Morley.
Então, se você considerar a luz constante, você tem essa contração dos tamanhos. No caso, ele estava medindo o tamanho do braço da contração. Na nossa notação, a gente vai usar, a partir de agora, o beta como V sobre C e gama sobre 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado. Essa é uma notação para facilitar a construção das expressões, para não ficar carregando esse raiz de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E a primeira relação que é ajudada nisso é exatamente a contração, onde L' é igual a L vezes gama, gama vezes L. Ok? Bem, então, com isso, como é que fica esses dois princípios que são consequência da relatividade? Primeiro, o tempo se dilata no referencial inercial ao movimento. Então, se eu enxergo ele se movimentando, o tempo dele dilata com relação ao meu. Então, se eu considerar que eu estou em movimento, certo? Não existe um referencial absoluto, né? Todos os referenciais são relativos. E o espaço se contrai no referencial inercial do movimento. Então, o espaço se contrai e o tempo se dilata, certo? São só as primeiras consequências da teoria da relatividade de Einstein, certo? Bom, a gente fica por aqui, a gente vai continuar na próxima aula falando sobre mais consequências disso e criando a cinemática dinâmica da relatividade. É isso.